e contentamento. Isso é forte, viu, meu pastor Marlon? Então, abre a sua boca e seja profeta, que eu estou aqui sentado para aprender. Deus lhe abençoe, vaso. Eita glória. Pai do Senhor Jesus a todos, boa noite. Minha bênção entrou na live aqui, né? Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Pastor, um prazer, essa amizade aí que o Senhor tem nos dado, né? É um presente de Deus, novas amizades aí. A missionária Marlene, que tem sido um canal de bênção, né? Feita essa conexão aí. E eu tenho uma palavra de Deus para você, amém? Quem puder e quiser, abra sua Bíblia comigo. Deus já confirmou a palavra aqui na oração do pastor. Está em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus 8, a partir do versículo 23. Está escrito assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, nós perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança, e maravilharam, dizendo: Quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? Papaizinho amado, querido santo, aqui está a sua palavra. Sou dependente de ti, como sempre, preciso eu da revelação do seu Espírito. Fale conosco, Pai, hoje, como tem falado sempre nessas lives, em nome de Jesus. Alcança, cura, batiza, salva, faça o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor me deu essa palavra e o tema qual o Senhor me deu foi Universidade de Deus. Parece um tema meio contraditório, né? Haja visto que muitas vezes as ciências entram em conflito com a fé. E eu orando ao Senhor, o Senhor falou: quero que você faça com o tema Universidade de Deus. E o Senhor veio conversando comigo, veio palestrando comigo em relação a isso. E eu fiquei pensando, pastor, que todos nós aqui já estudamos, né? E quando nós estudamos, há 3 fases desse estudo. Nós começamos no estudo na fase do ensino fundamental. Nós levamos nossa lancheira como criança, segurando na mão dos pais. Passamos pela fase pré-escolar, passamos pelo CEA, aprendendo, né? A nossa dependência, essa fase é uma fase de total dependência em Deus. Nós dependemos de Deus como nós dependemos do nosso Pai. É quando a gente nasce na fé. A gente nasce na fé. E aonde que o Pai leva a gente, aonde que o Pai fala pra gente, e a gente vai. A gente não questiona, sabe por quê, pastor? É a fase da dependência. A gente depende de Deus. A gente não questiona porque Deus sabe o que está fazendo. E muitos de nós aqui estamos nessa fase. É a fase conhecida por muitos cristãos como o primeiro amor. Você pede hoje e o Senhor faz hoje mesmo. Você pede hoje, o Senhor faz no máximo amanhã. Aquilo acontece. É o primeiro amor. Sabe por quê? Porque você está conhecendo a Deus. Você está conhecendo a bondade de Deus. É lindo o seu ensino fundamental. O Senhor pegando na sua mão, te ensinando. O Senhor pegando na sua mão e te conduzindo, te levando no colo, cuidando de você, não deixando que nada aconteça contigo. E nós vamos ver isso em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O começo, o chamado de alguém, quando Cristo chama, é lindo. Deus começa fazendo coisas maravilhosas. Faz sarça pegar fogo. Faz anjos descerem na terra para que o homem veja. É uma coisa linda. É Deus se apresentando para o homem. É Deus mostrando para o homem o seu poderio. E essa fase de dependência é maravilhosa. Nós não duvidamos. Nós não questionamos. Nós não brigamos. Porque começamos a estudar agora. A segunda fase que a gente vai viver, pastor, estou só na introdução para a gente entrar na mensagem, é a fase do ensino médio. Não é mais uma criança. Agora é um adolescente que está virando adulto.
Ele não mais vai obedecer a Deus todo o tempo. Sabe por quê? Ele acha que agora ele tem um governo sobre tudo. Ele acha que agora ele obedece a Deus como e quando ele quer. Se Deus manda ele entrar em um lugar que ele quer, é de Deus. Mas se Deus manda ele entrar em um lugar que ele não quer, não é de Deus. E ele começa a questionar com Deus. É aquela fase que Jesus fala para os seus discípulos assim, ora, porventura vocês me pediriam peixe e eu vos daria escorpiões? Porventura vocês me pediriam uma coisa boa e eu vos daria uma coisa ruim? Nessa fase, Elamandarassuri, Calabandarácia. Muitos desistem. Sabe por quê? Porque você aprendeu a fase que você estava sendo, que o Pai estava se apresentando a você. Mas agora a coisa muda. Deuteronômio no capítulo 8 vai dizer que o Senhor vai te levar para o deserto. Essa fase de governo é conhecido como deserto. Deus nos leva e nos conduz até o deserto. Haja visto que a maioria dos homens de Deus que ele escolheu passou pelo deserto. Moisés foi chamado no deserto. Abraão começou a conversar com Deus no deserto. Jacó ouviu Deus falando pela primeira vez forte no seu ouvido no deserto. É no deserto que começa verdadeiramente a luta entre o homem e Deus. O homem tem que entender quem está no governo, mas muitas das vezes ele quer governar, mas achando que está sobre o governo de Deus. Lembra de Saul, que matou os sacerdotes e ainda disse que Deus mandou ele fazer aquilo? Eu abro um parênteses e falo com você. Cuidado, que tem muita coisa que é Satanás soprando no seu ouvido e você está achando que é Deus, porque você não está sendo mais governado por Deus. Você pode estar querendo governar a Deus. E a luta do governo é uma luta cerrada, porque a sua alma e a sua carne, o seu corpo, vai lutar contra o seu espírito. E o Espírito Santo do outro lado, tentando adentrar ao seu espírito, para fazer que haja um empate, carne e alma de um lado, espírito humano e Espírito Santo do outro, tentando fazer o governo voltar novamente. Deixa eu dizer uma coisa, o Deus que te levou para o deserto sabe a hora de te tirar dele. O Deus que te colocou no deserto sabe a hora de te tirar dele. E no deserto não adianta chamar papai, não adianta chamar mamãe, não adianta chorar, não adianta questionar, é só você e Deus. Não tem mais ninguém. Não tem ninguém que vai te socorrer. Não tem ninguém que vai até você. É somente você e Deus. E começa aquela luta. Deus tentando domar o leão que há em você e você tentando quebrar o leão que é Deus. Enquanto você não se submeter à vontade de Deus, você vai dizer que é um homem de Deus, mas você só é homem, porque Deus não está te ajudando, porque você está resolvendo por conta própria, porque você saiu do ensino fundamental, chegou no ensino médio, e o problema é que no ensino médio tem tanta coisa para acontecer, mas a gente já acha que sabe demais, pastor. A gente começa a achar que sabe demais. Sabe por quê? Porque a decisão ela vai ter duas etapas. Eu posso obedecer e posso não obedecer. Deus pode me dar e Deus pode não me dar. Se a ordem é fácil, é de Deus. Se a ordem é difícil, não é de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Deus vai abrir a porta de emprego para você, mas o mesmo Deus te deixa você sair daquela porta. E aí você vai dizer que não é Deus, porque você saiu de lá, mas foi Deus que te colocou e ele também te tira. No deserto, Deus conhece, pastor, quem era mais terra e pensava que era mais céu, e quem era mais céu e vê que é mais terra. Eu vou descodificar para você entender. No deserto, muita gente que parece que é muito espiritual vai perceber que ele não é. E muita gente que achava que não era espiritual vai perceber que ele é mais forte do que ele imagina. No deserto, Deus vai conhecer se a soberba é maior do que a sua humildade ou se a sua humildade é maior do que a sua soberba. É no deserto. Lembro-me eu, pastor, há uns anos atrás, um jovem que subiu para o monte, não foi porque ele quis, ele não percebeu, e mais 2 amigos. E eles fizeram uma campanha no monte de 365 dias. Quando deu o último dia do ano, um olhou para o outro e disse assim, nós estamos subindo no monte há
Um ano direto, com chuva, com sol. E Deus é maravilhoso, pastor. Por quê? Porque Deus derramou sobre eles. Deus derramou uma graça poderosa sobre eles. Um deles era usado na palavra, era o mestre, ensinava os outros. O outro era usado em cura e libertação. E o outro deles era mistura de tudo. Só tinha um problema, pastor. Eles subiam no monte 5 horas da manhã. Ninguém via eles subindo. Ninguém via eles descendo. Era só eles e Deus. E muitas vezes paravam os jovens na rua e falavam para ele: vocês têm que orar mais. Você tem que buscar mais. Eles colocaram no coração: nós vamos orar no monte até quando a gente aguentar. E como nós não estamos trabalhando, nós vamos estudar de 3 a 6 horas por dia. Ou seja, toda manhã. Mas eles não falavam nada com ninguém, pastor. Era só no silêncio. Alguns lugares que eles chegavam, dava-se uma oportunidade e tentava-se entender por que tamanha sabedoria daquele jovem, haja visto que não tinham teologia, haja visto que não tinham professor, haja visto que ninguém via eles estudando, mas o pastor dos pastores cuidava dele no deserto. O pastor dos pastores colhia suas lágrimas e derramava da sua graça sobre ele. Lembro-me um dia que um desses jovens estava andando, e tinha um jovem que ele admirava muito, um grande pregador, um evangelista, pastor. E ele viu um livro na mão do evangelista. E ele disse para o evangelista: você me empresta esse livro depois que você lê? O evangelista que ele admirava muito. Ele olha para o evangelista e o evangelista diz para ele: olha, eu vou ser logo sincero com você. Eu poderia te emprestar esse livro, mas você não tem condição psíquica. Você não tem condição emocional. Você não tem capacidade humana para entender nada do que está escrito aqui. Mal ele sabia, pastor, que o jovem já tinha folheado aquele livro. O jovem queria simplesmente era pegar o livro depois que o evangelista abençoado pegou e ver as anotações dele para guardar, para aprender com ele. O jovem olha para o evangelista, pastor, e fala para ele: olha, eu posso saber alguma coisa que está aí. E o jovem fala para ele, e o evangelista gargalha e fala: não, você não vai saber. Era mais terra, mas achava que era mais céu, o evangelista. E aí o jovem fala: pergunte alguma coisa, vai que né, eu chuto assim e dá certo. E ele pergunta para o jovem: o que é pneumatologia? E o jovem diz para ele o que é pneumatologia. E ele pergunta para o jovem: tá, foi sorte, o que é hermenêutica, o que é homilética, o que é exegésia? E o jovem começa a dizer para ele tudo aquilo, sem querer se aparecer, sem querer se amostrar. Sabe por quê? Quem nos mostra é Deus. Quanto mais nós queremos nos aparecer, nos amostrar, mais Deus nos esconde. Mas quanto mais nós queremos se esconder, mais Deus nos apresenta. Você pode ver na Bíblia, a maioria dos homens de Deus e mulheres de Deus que estavam no deserto, eles estavam fugindo de algo. Muitas das vezes fugindo até deles mesmos, em crise, em conflito, em batalhas emocionais. E aquele jovem olha para aquele grande pregador, pastor, e diz para ele: olha, eu te admirava, mas a admiração que eu tinha por você acabou hoje. E eu quero te dizer uma coisa: você tem a sabedoria que Deus te deu e você acha que outras pessoas não são capazes. Além de você não passar a sabedoria que você tem um machado na mão. E quando as outras aves chegam perto de você, querendo crescer, aprender com você, pensando que você vai adubar sabedoria sobre elas, você corta elas. Você poda. E você poda sem dó. E ele disse para mim assim, pastor, para mim, Marlon, não é assim. Eu falei: mas escute bem, varão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou pedir a Deus para me dar sabedoria, não igual a sua, eu vou pedir para ele me dar mais. E quando ele me der mais sabedoria, eu vou dividir para todos. Eu vou ser o fermento que não foram para mim, eu vou ser a poda perfeita que não foram para mim, eu vou ensinar o que não ensinaram para mim, eu vou educar o que não me educaram e eu vou guardar os mandamentos do Senhor como você não marcou. Pastor, aproximadamente 2 semanas depois, mais de 10 jovens convertidos estavam na minha casa, estudando a palavra do Senhor e se transformando em grandes pregadores. Detalhe, era o tempo que eu mais fugi de Deus, foi o tempo que eu mais corri de Deus, foi o tempo que eu achei que eu não podia, que eu não era, que eu não tinha capacidade nenhuma, e o Senhor falou: você está pronto porque você sabe que você não é nada sem a minha presença sobre a sua vida. Então, no deserto, você vai entender que você é mais forte do que você
imagina, porque após você passar o deserto, você entende que o Senhor tem o controle de tudo. Que o Senhor tem o controle de tudo em suas mãos. No deserto, vai ter noites frias, sombrias e solitárias. Vai. No deserto, vai ter noites de chuva. Não a chuva lá fora, mas a chuva que cai dos nossos olhos. Vai. Mas foi no deserto que uma coluna de fogo seguia o povo. Foi no deserto que uma nuvem de glória guardava o povo. Foi no deserto que uma pedra rolava e quando eles tiveram sede, a pedra estava ali. Ou seja, o deserto que você tem fugido é aonde Deus quer te apresentar para você, como Deus Jeová Jireh, como Deus Jeová Rafá, como Deus Jeová Nissim, como Deus Jeová Sabaote. O deserto que você tanto corre é a intimidade que Deus quer passar a ter contigo. Então, quando você se sentir no deserto, não fala, não quero estar aqui, mas diga assim, eis-me aqui, Senhor. Duas coisas acontecem no deserto. Ou você volta, porque você acostumou, eu vou falar, Jesus, pode deixar, porque você acostumou a ser um crente mimado, a ser um crente que bate o pezinho, tudo tem que vir para sua mão. Ou você se apaixona mais por Jesus, porque você vai entender, quando tudo parece perdido, ele abre uma porta. E quando ele não abre uma porta, ele cria uma parede e faz uma porta para que você entre. E vou dizer mais, quando não há possibilidade de portas, o seu Deus abre janelas. No deserto, você entende isso? Agora, pastor, após nós passarmos o ensino fundamental, após nós entrarmos no ensino médio, deserto, ensino fundamental, primeiro amor, ensino médio, deserto, nós vamos entrar na Universidade de Deus e agora eu começo a pregar. Há uma diferença, poucas pessoas sabem, entre faculdade e universidade. A faculdade é uma instituição que ela é pequena, ela é menor, mas a universidade é uma instituição que tem várias faculdades dentro dela. Ou seja, você tem a capacidade de ensinar a outros, como você tem a capacidade de sustentar a outros que também ensinam. Você se torna mestre dos mestres. Uma passagem bíblica vai dizer que os discípulos chamam Jesus de Rabone. Rabone não é mestre. Rabone não é mestre. Rabone significa mestre dos mestres, ou mestre que ensina o mestre. Então, quando eles chamam de Jesus de Rabone, ele está dizendo para Jesus, eles estão dizendo, você é maior do que os mestres que nós conhecemos aqui. E quem sabe você está me ouvindo e você é apenas uma faculdade, mas Deus quer fazer você ser uma universidade. Qual é a diferença, missionário? A diferença é o seguinte, quando você vence o governo humano e se entrega a Deus, você entra na terceira fase. Qual é a terceira fase? Entrega. Entrega. E onde é a universidade? No mar. Missionário não tem isso? Tem. Tem, eu vou te mostrar. Eu vou te conduzir por toda a parte possível, dentro do tempo e do período próprio aqui. E vou te mostrar que todas as vezes que Jesus queria começar o ministério de alguém, eles se deparavam com água. Seja rio, seja mar, seja oceano. Missionário não tem isso. Tem. Vou te começar te dizendo. O ministério de Elias terminou no Jordão. O ministério de Eliseu começou no Jordão. A mudança de Naamã foi no Jordão. E Jesus foi batizado no Jordão. Ou seja, Jordão significa a morte do velho para o início do novo. Quando Jesus entra, sai do deserto, ele faz ao contrário, ele vai no deserto, mas antes de ser batizado, né? Depois de ser batizado, perdão. Mas quando Cristo entra no deserto, nas águas, ele está dizendo agora, eu estou sobre o domínio do Pai. Eu estou começando a fazer a vontade do Pai. Eu estou me entregando completamente ao Pai. Jesus queria dizer, o homem Jesus morreu e agora começa o ministério do Jesus Cristo, do Cristo, o Filho
de Deus. Missionário, mas não tem, isso é fora. E a Bíblia vai nos ensinar, e a teologia também, que é uma bênção, sabendo se usar, não esquecendo a graça e a unção no meio do monte, no meio do mato. É esquisito, é estranho, mas é lá que tem, irmão. É lá que tem esse fogo que a gente precisa. É lá, é lá. Muita gente vai questionar dizendo, muitos teólogos vão dizer que não pode, que é doideira, que é isso, que é aquilo. Deixa que digam, mas nós sabemos o que acontece no monte, o que acontece na mata. É lindo orar dentro de casa, mas no monte, na mata, é onde você urra, é onde você grita, é onde gritos se misturam com lágrimas de dor e de alegria ao mesmo tempo, e você sente como nunca sentiu a presença do grandão da Galileia. E, pastor, mas missionário, foi só esse ministério que começou nas águas, aonde começou literalmente o ministério de Josué, no Jordão. Quando Josué olhou, lembrou de Moisés, que homem é aquele que abria o mar, que homem era aquele que fazia cair, que fazia água jorrar da rocha, que homem era aquele. 3 sentimentos invadiam o coração de Moisés, de Josué. Primeiro, saudade. Segundo, temor. Terceiro sentimento que ele sentiu ali, incapacidade. Ele se sentia incapaz de fazer aquilo que Moisés havia feito. Eu vou abrir um parênteses aqui, pastor, e vou dizer, muitos de nós vamos abrir mares, vamos ser conhecidos por nações, vamos ser conhecidos por países, mas alguns de nós só vai abrir rios, simplesmente rios. Mas o importante é, qual a diferença da água que mata a sede do rio para a água que mata a sede do mar? A mesma água que mata a sede de um lado pode matar a sede do outro. Então, se Deus te chamar para abrir rios, você achar que você é menor que os outros, não esqueça. Tem muita gente precisando de água de rio. Tem muita gente se refrescando nos rios, tem muita gente se alimentando dos rios, da mesma forma que outros vão se alimentar dos mares. Josué começa o ministério dele de frente ao Jordão. Moisés começa o ministério dele, propriamente dito, vendo uma grande milagre de Deus, o local que ele não teria como vencer, literalmente, porque ele não poderia vencer a força da natureza com o mar vermelho, que não se abriu do lado que ele estava para lá, mas do outro lado para cá. Então, ou seja, o seu Deus sabe trabalhar. Você já passou do pré-escolar. Não adianta bater pezinho. Você já passou do ensino médio. Você está na faculdade, alguns na faculdade porque estão aprendendo para si, mas outros já viraram, pastor, universidades de Deus. São pastores que dão conselho a outros pastores. São líderes que dão liderança para outros líderes. E o líder que dá de liderança a outro líder não se sente mais líder que o outro líder. Não se sente. A alegria dele é transpassar aos outros aquilo que Deus ensinou para ele. A alegria dele é ensinar aos outros aquilo que Deus ensinou para ele. Então, quando nós nos deparamos com o versículo que agora eu começo a pregar, para não perder muito tempo, acabou minha introdução, Jesus leva eles para o meio de uma tempestade. Pastor, quem que mandou eles entrar no barco? Jesus. Para onde que Jesus levou eles? Para o meio do mar. Pastor, Jesus mandou eles entrar no barco, sabendo que ia ter uma tempestade? Eu vou descodificar para você entender, viu? Eu vou descodificar para a gente entender. Às vezes, a tempestade não é só permissão de Deus, como vontade de Deus para te levar a um nível maior. Eu vou descodificar para você entender. Muitas tempestades não são só vontade de Deus. Deus não só quer que você esteja. Ele necessita que você esteja, porque Ele quer te levar a um nível maior, ao nível mais profundo. No livro de Ezequiel,
O Senhor vai dizendo para Ezequiel, para ele entrar no mar. Chegou um ponto que Ezequiel falava, não dá para passar andando. E aí foi a hora que Deus falou, é dessa forma, Ezequiel. É desse jeito, Ezequiel. E Jesus precisava fazer isso com seus discípulos. Porque cada um dos discípulos de Jesus, lá na frente, se tornou uma grande universidade de Deus. Eles tinham conhecimento, eles tinham talento, eles tinham capacitação e eles tinham experiências com milagres. Quando você entra na universidade de Deus, você vive milagres. Eu não estou falando milagrezinho, não. Estou falando milagres. Estou falando de milagres. Semana passada estava eu e a minha filha aqui de casa, a gente foi em uma outra cidade, e o meu carro, a marcha agarrou, não passava nem para frente nem para trás. Atrás de mim vinha um caminhão, do outro lado, outro caminhão. Eu sempre lembro disso, eu sempre conto isso. E eu fui jogado, fui levado, conduzido para o cantinho, sem nada aconteceu comigo. Nós podemos ver ali nitidamente o milagre, a mão de Deus. Nós orarmos por pessoas mortas e pessoas voltarem à vida, literalmente. Milagre, é mão de Deus. Mas só entra no profundo dos milagres. É forte, terra. Só entra nos profundos dos milagres quem deixa o seu governo nas mãos de Deus. É como se você tivesse a cadeira da sua vida. Nosso poltrona aqui, mim do pastor, é chique. Isso aqui do meu filho, é do pastor ali. E o Senhor Jesus falasse assim, eu quero a cadeira da sua vida. E aí você fala, tudo bem, Jesus? Ele fala, não, você vai ter que levantar, eu vou sentar, e você vai ficar em pé. E você só vai se mover quando eu permitir. Hoje não é muita moda, né, pastor? Não é muita moda ficar orando para tudo, perguntar a Deus se pode. Não. Os tempos modernos, né? É as faculdades pensando que é a universidade. Eu vou descodificar para você entender. É quem aprendeu agora pensando que já sabe muito. É quem chegou agora já querendo desvalorizar quem sabe. É mensagem que conforta o coração e massageia o ego. É mensagem de autoajuda misturado com cristianismo. É mensagem que Deus é bom, é maravilhoso, tudo que você fizer vai dar certo, independente do que você faça lá atrás. Esse tipo de mensagem. Mas essa mensagem não leva para o reino. Essa mensagem deixa muito crente frouxo. Aprendi no livro de Provérbios 24:10, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas muitas das vezes, quando vem a fraqueza, quando vem a luta, os questionamentos, nós ficamos fracos, porque queremos decidir como um homem decide. Queremos fazer como um homem faz. Quando a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos secos, é claro que foi em espírito, e Deus pergunta para Ezequiel, esses ossos podem viver? E Ezequiel fala, tu sabes, Senhor. Há um porquê de Ezequiel dizer tu sabes. Porque, pastor, para os judeus, o morto ressuscitava dentro de, no máximo, 3 dias por quarto. E Ezequiel estava vendo que aqueles ossos estavam muito tempo ali seco. Detalhe, por que os judeus acreditavam nisso? Eu vou descodificar para vocês entenderem. Por quê? Porque existia uma árvore chamada quebrantoço, ou quebra-ossos. Essa árvore deixava todas as outras aves comer as carnes, e ela vinha, quebrava o osso e comia o tutano do osso. E para os judeus, Levítico 17, o sangue está, a vida está no sangue, e o sangue está na medula do osso. Então, quando se comia o osso, a medula, o osso que estava dentro daquela parte, para os judeus não teria mais possibilidade de ressuscitar, não teria mais possibilidade daquela pessoa voltar à vida. E é por isso que o escritor do livro de Ezequiel vai dizer que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Se estava sequíssimo, não havia mais tutano no osso. Se havia acabado o tutano no osso, sinal
que o quebrantoso já havia passado ali. Vou sair um pouquinho da universidade para descodificar algo aqui e te entregar o mistério de Deus. Não importa o que aconteceu, não importa como o quebrantoso quebrou os ossos dos seus sonhos, da sua família, do seu ministério, ainda tem Ezequiel na terra profetizando sobre o vale de ossos secos e fazendo criar vida, fazendo vir carne, fazendo vir nervo, fazendo vir espírito e fazendo se formar novamente um grande exército. É Ezequiel, pastor, que entende que tem que saber a teologia, que entende que tem que conhecer as coisas da terra, mas jamais vai sair da universidade de Deus, mas jamais vai sair debaixo dos pés do Cordeiro, mas jamais vai esquecer quem está em cima e quem está embaixo, mas jamais vai esquecer que tudo que ele tem, tudo que ele é e tudo que ele faz é só porque Deus permite. Apóstolo Paulo vai dizer no livro de Filipenses, se eu não me engano, tudo que eu tinha antes de Cristo, eu considero como esterco, como nada. Porque ele sabia que todo o conhecimento que ele tinha, ele não poderia realizar as grandes coisas que ele realizou após entrar na universidade de Deus. Universidade vem de universo, universitus, dentro da etimologia. Ou seja, várias faculdades dentro de um mesmo lugar. Pastor, o Senhor tem uma igreja. O Senhor é o dono dessa universidade. E nessa universidade tem várias faculdades aí dentro se formando, vários pregadores, várias pregadoras, vários ministros, vários evangelistas que já passaram pelo pré-escolar, já passaram pelo ensino fundamental, já passaram pelo ensino médio, estão na faculdade se preparando para se transformar em uma universidade. Elamandara subnecandarabia, ulacanda rebinácia. Eu vou dizer para você que está no deserto. Ei, Jesus sabe a hora de tirar a massa do forno. Eu vou dizer para você que está no deserto. Jesus sabe a hora de tirar a massa do forno. Fique tranquilo. Missionário, como eu faço para não morrer no deserto? Entregue o governo a Deus. Não tem jeito. Entregue o governo a Deus. Como assim, missionário? Entenda que ele sabe mais do que você, que ele faz mais do que você, que ele pode mais do que você. Entregue o governo a Deus. Eu vou descodificar, pode deixar, Jesus, eu vou falar tudinho. Está doendo porque você está governando, sendo que era para você ser governado. Está doendo porque você está governando, sendo que era para você ser governado. E eu vou falar mais, pastor. O problema é que tem muito israelita querendo aprender a governar com filisteu. Vou falar, Jesus. Entra no Instagram e só fica vendo vídeos de depressão. É israelita. É servo. Mas fica lá vendo filisteu. Fica vendo filisteu. E aí fala, eu não sei porque eu fico fraco. Eu não sei porque eu fico desanimado. Oh, se alimentando de coisa de filisteu. Se alimentando de coisa de filisteu. Hoje tem psicólogo crente. Tem lá, ele tem a palavra de Deus e tem o conhecimento psíquico. E nós queremos se alimentar de outra fonte. Queremos aprender a governar no reino, ouvindo pessoas que não são do reino. É bênção. Há algo errado. É algo errado. Nós somos a matriz, pastor, mas queremos virar cópia. Eu vou descodificar de novo. Nós somos a matriz. A igreja é a matriz. Efésios diz sobre a estrutura de varão perfeito. Nós somos a matriz. Governa ela, Jesus. Mas nós queremos virar cópia. A igreja é a matriz. O mundo tem que olhar e tem que querer ser como nós. Mas nós queremos virar a cópia deles para trazer eles para cá, para depois transformar em matriz. Olha só o que o diabo está fazendo com a nossa mente. Aperta o freio. Estaciona esse carro. Dá o GPS para quem está do seu lado. Desliga o GPS dando na mão dele. Desliga o GPS. Dá na mão dele. Porque, eu vou descodificar, Jesus. Pode deixar, vou falar. Você colocou Jesus no banco de carona. Jesus não trabalha no banco do carona.
Pastor, Josué capítulo 3, eles estavam passando pelo mar. Só que o Senhor fala algo para Josué: deixe os levitas ir na frente. Porque os levitas tinham contato direto com Deus. E vocês ficam a uma distância de 7 metros. A medida de côvado era 7 metros. E vai fazendo um sacrifício. Mas não passe a arca e nem passe os levitas. Quando a presença de Deus quer nos levar em lugares que nós nunca fomos, nós não podemos passar a arca. Você lembra lá no deserto? A nuvem parava. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. E o intrometido queria dizer assim: bora, Moisés falou: vou nada, eu não vou. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, esse povo é rebelde, não quero mais ele. E aí o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu vou mandar um anjo ir com você. E aí Moisés fala: não, eu não quero anjo, eu estou vindo desde lá de trás, desde o Egito com o Senhor. E agora eu vou querer seguir anjo. Eu vou pegar Jesus. Vai pegar Jesus, mas eu vou falar. O problema, pastor, é que muita gente que era seguido por Jesus agora quer ouvir anjo. Agora quer ouvir anjo. Recebia diretamente do Pai. Agora fica procurando anjo. Caiu. Ele caiu. Ele seguiu o Rei dos Reis. Ele seguiu o Senhor. Agora ele quer servir os servos. Quer seguir anjo. Qualquer luzinha diferente já chama a atenção dele. O que diferencia você, faculdade, de uma universidade? São poucas coisas. A primeira coisa é que uma universidade ela começa a ensinar, uma universidade. Anjo de carne, benção, é? A primeira coisa é que uma universidade ela começa a ensinar. E para ensinar você tem que pesquisar. Uma faculdade, pastor, para se tornar uma universidade, o que precisa? A faculdade, ela aprende para ela. Para ela se tornar uma universidade, ela tem que pesquisar para ensinar para os outros. Ela não vai mais aprender só para ela. Ela vai aprender para passar para os outros. Para ela se tornar uma universidade. Ela vai ter que fazer o quê? Entregar total dependência ao Senhor. Ele vai depender totalmente do Senhor. E agora, após ele pesquisar para ele e para passar para os outros, ele vai começar a ensinar aquilo que ele pesquisou. Olha só, uma universidade, ela não tem ciúme, nem inveja de ensinar, pastor. Ela não guarda para ela. Ela compartilha. Ela ensina. Ela reparte. Ela não fica só, esse conhecimento é meu, não posso passar para ninguém, não posso ensinar para ninguém. De vez em quando eu estou conversando com alguns amigos meus, pregadores, e eu vou conversando com eles, eles olham para mim e falam assim: Varão, você já pregou isso daí? Eu falo: eu não. E ele fala: vou pregar. Eu falei: prega? Mas você não vai ficar bravo? Eu falei: eu ficar bravo se você vai pregar a mensagem que eu estou te falando. Rapaz! A universidade pesquisa, pastor. E quem pesquisa nunca deixa de ter. Está sempre buscando. Está sempre atrás. A universidade, depois de pesquisar, ela começa a ensinar. E a universidade ela tem extensão. Ou seja, ela dá fruto, pastor. Ela dá fruto. Meu Deus. Ela dá fruto. E eu lembro de dando fruto para nós caminharmos para o fim. Eu lembro do Senhor dizendo que o crente, no Salmo de número 92, ele é como a palmeira. E uma das características da palmeira é que ela cresce primeiro para baixo, para depois crescer para cima. E a palmeira, pastor, algumas raízes dela, quando elas não conseguem passar as rochas, elas abraçam as rochas até quebrar. Mas aquelas que elas não quebram, elas pegam força na rocha. E elas continuam descendo mais profundo ainda. Sabe por quê? Quando o vento vem, pastor, ela não quebra? Porque ela tem raízes profundas. É uma faculdade se transformando numa universidade. As raízes já estão profundas. Detalhe, quando o vento vem, pastor, ela balança de um lado para o outro, não quebra. Mas no balançar da palmeira, os seus frutos estão jogados para todos os lados. E é por isso que muitas das vezes a gente vê um lugar onde só tinha uma palmeira e agora tem várias palmeiras.
Porque a palmeira não tem medo de dar fruto. Ela não tem medo de gerar outras palmeiras. Sabe por quê? O vento que te balança sozinho não te balança acompanhado. Eu vou descodificar para você entender, irmão. O vento que te balança sozinho não te balança acompanhado. Traga na sua mente a visão de uma palmeira colada no meio de uma pustão de palmeira. Quando o vento vem, pastor, não vai balançar 10 palmeiras. Não vai. Agora, o nosso problema é que a gente quer ser faculdade, viver sozinho. Eu sei, não preciso mais aprender. Já vou abrir minha igreja, já vou abrir minha congregação. Aí a palmeira quebra. Mas palmeira que cresce unida, prospera unida e dá fruto unido. O vento vai e não balança. Você pode ver nos Estados Unidos, Califórnia, vento forte passando. As palmeiras imperiais não quebram. E aonde que tem palmeira, uma junto com a outra, parece que nem passou nada no meio daquelas palmeiras. Juntas. Porque virou universidade. A universidade ela tem extensão. Ela vai para frente. Ela frutifica. Ela dá fruto. E quem se torna uma universidade, ela não só tem estrutura, como ela tem uma infraestrutura. Algo maior. É aquele que fala, vem. Vem. Me procurou algum tempo, pastor, tudo para a honra e glória do Senhor, um apóstolo e alguns pastores desanimados, depressivos, e eu entendo eles, porque as lutas que vocês passam é demais, pastor. É demais. A ingratidão, né? O abandono. E eu comecei a conversar com esse pastor orando e conversando com ele orando. E aí ele me mandou um vídeo depois da gente conversando uns 6 meses. As nossas conversas eram curtinhas, 2h30, 3 horas, cada vez que ele me ligava. O mínimo era 2 horas a gente no telefone aqui conversando. E aí ele me mandou um vídeo. E aí ele escreveu assim no vídeo. Voltei. Glórias. Aleluia. Depressivo, pastor. Aleluia. Depressivo. E ele escreveu no vídeo, voltei. Só que quando eu vi ele pregando, eu falei, rapaz, você está pregando melhor que eu. Aí ele falou, e agora? Eu vou diminuir. Eu falei, que diminuir, moço? Que diminuir? Não diminui, não. Ele falou, não, mas você é meu mestre. Eu falei, e você é o meu. A gente aprende com o outro, a gente troca. A gente vai trocando. E agora eu vejo esse pastor pregando para vários lugares, construindo novas faculdades que mais tarde serão universidades. Guarde essa palavra no seu coração. Quem sabe você está no primeiro, amor. Quem sabe tudo que você pede, o Senhor já responde para você. Lembre-se, não é uma maldição, é um alerta. É só o primeiro, amor. Logo ali na frente, você vai ter que passar pelo Vale de Baca, o Vale das Lágrimas, ou seja, o deserto. Você vai ter que passar. É inevitável. Eu te mostro na Bíblia todos os grandes homens e mulheres de Deus. Se não passaram por o deserto, a palavra propriamente dita, passaram por situações de deserto. E quando o deserto chegar, entenda que o Deus que cuidou de você no primeiro amor é o mesmo Deus, que cuida de você no deserto. O deserto não é para você morrer. O deserto é para você ver sinais de Deus. O deserto é onde você está no seu ensino médio, ensinando, aprendendo, chorando, sorrindo, porque o deserto é assim, acorda sorrindo e dorme chorando, acorda chorando e dorme sorrindo. Prazer, deserto. Mas é onde você mais vai ver a mão de Deus a seu favor. Escute, a forma que a sua faculdade será vai depender da forma que você vai sair do seu deserto. Eu vou descodificar para você entender. Se sair do deserto murmurando, questionando, reclamando, pensando no que perdeu, ao invés de ver o que ganhou, a sua faculdade não dura muito tempo.
Mas se sair do deserto glorificando, exaltando, guardando tudo que aprendeu, a sua faculdade vira universidade. Deserto, governo. Você escolhe o seu ensino médio. Quem governa? Você ou Deus? Ensino fundamental, dependência total. Agora, universidade, faculdade, para se tornar universidade, aí é entrega. Aí é entrega. Deus só pode fazer se você se entregar. Papaizinho amado. Papaizinho Meu digno, Deus. papaizinho santo. Digno é o Senhor de toda a honra, Meu de Deus. toda a glória e de todo louvor. Senhor, sabemos que tem pessoas aqui que se encontram Meu no seu Deus. deserto Meu terreno, mas Deus. faça-lhe contemplar as colunas de fogo. Faça-lhe contemplar as Meu codornizes, Senhor. Deus. Faça-lhe contemplar o maná, Senhor. Elemandereminarácia. Labada Súrica, Lamanda, Labandá, Séquia. Faça-lhe contemplar o que o Senhor tem feito, não o que ele tem perdido. Faça-o contemplar, Senhor, o que ele tem ganhado, não o que foi subtraído dele, Senhor. Desse deserto, Senhor. Faça ele entregar o governo a ti Meu e Deus. dizer: tu sabe o que faz. Senhor, Davi falhou no palácio, mas João viu visão de Deus na ilha de Pátmos, Senhor. Nunca foi o local, é nós. Então nos faça ver o Senhor no deserto. Nos faça ver o Senhor no deserto. Há pessoas aqui que são faculdade, Senhor. Elas estão entre voltar ou se tornar universidade, ensinar outros a ensinar. Meu Deus. Há pessoas aqui que só vão ser faculdade e não há problema nisso. Meu Pai. Elas só vão pregar, ensinar, ensinar, ensinar. Mas não deixa, Pai, e isso é muito forte, pessoas que são faculdade se comportarem como pessoas que estão no pré-escolar. Jesus. Não deixa, Senhor. Pessoas que estão na faculdade se comportarem como pessoas que estão no pré-escolar. Assim eu peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meu pastor, estou meio gripado hoje. O Senhor me mostrava pessoas que estão na faculdade, mas estão fazendo birra como se estivessem no pré-escolar. Enquanto Deus não me der, eu não me conserto. Enquanto Deus não me der, eu não fico firme. Meu Deus. Enquanto Deus não fizer, eu não faço. Enquanto Deus não abrir a porta, eu não prego. Enquanto Deus não fizer isso, eu não faço aquilo. Meu Deus. Enquanto Deus não me abençoar, eu não vou. Fazendo birra. Era de monte, era de vigília, mas agora está fazendo birra. Faculdade é faculdade, pré-escolar é pré-escolar. Faculdade é faculdade. Pré-escolar é pré-escolar. Pré-escolar, se não fazer, a gente passa a mão na cabeça. Faculdade, se não fizer, reprova. E se for universidade, é pior ainda. Porque tem que fazer para mostrar que sabe e tem que fazer para mostrar que pode ensinar a outros. Exatamente, bebê de colo. É adulto querendo leite, querendo mamar na mamãe, querendo voltar para dentro do ventre da mãe. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado por vocês que estiveram aqui, que estão aqui, né? Quiser seguir no meu Instagram, fiquem à vontade. Pastor, privilégio estar aqui com o Senhor, estar ouvindo o Senhor falar, aprendendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Meu pastor... Hoje eu já fiz certinho, né? Hoje eu já orei, né? Já. O senhor é bom no que faz. Que Deus abençoe a sua vida. Aprendi. Animamos a nossa alma. Quem ouve, a fé vem pelo ouvir. Que as palavras transformam. As atitudes mudam. E que Deus lhe abençoe sua vida. Quero ter a honra de sempre estar sentado para ouvir. Sempre sentado para ouvir. Porque isso nos faz ser sábio. E eu aprendi com um professor que ele dizia, quando você encontrar alguém que sabe mais, se sente para aprender. Porque isso vai enriquecer no conhecimento. E graças a Deus que eu tenho encontrado pessoas igual ao Senhor para nos ensinar. E estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Que Deus lhe enriqueça em todas as áreas.
Que Deus traga existência. Porque a honra de Deus traz sucesso, faz parte. A honra, você sabe disso. A honra de Deus. O homem tem de estar preparado, porque a glória é para Deus, mas a honra é nossa. Deus traz a existência, coisas nas nossas vidas. E eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Nada que tu faça, Deus vai dever. Isaías 40, 10. Ele tem um salário e ele tem um galardão na mão. Então, Meu nenhuma Deus. atitude nossa que tenhamos de perder tempo. E até a Bíblia diz, Jesus disse, aquele que perder a sua vida, salvá-la-á. Mas aquele que achar que salvou, ou que não, aqui, não, eu vou perder esse tempo, não posso. Jesus vai perder. Então, o reino do céu trabalha, já sabe, o Senhor é inteligente. E que essa graça esteja sobre a sua vida. E o Deus da honra estabelece um tempo novo para a tua vida. Eu creio nisso. Eu creio. Eu creio. E há um tempo, como se mudasse uma estação. E Deus trouxesse a existência algo na tua vida. Eu quero ser profeta e recebi essa palavra aqui. Deus estava falando na minha mente aqui algo. Porque a gente que é rio, né? Que é rio. Porque até aquele riachozinho que Elias ficou, ele deparava para o rio. Aquele córregozinho deparava para o rio, né? Então, sempre vai ter um rio na nossa vida que vai nos encher, que vai trazer a existência, a bênção de Deus. E o Senhor, essa noite, para mim, eu sou aquele lagozinho que Elias ficou, e o Senhor é meu Jordão essa noite, viu? Deus lhe abençoe, que o eterno Deus também abençoe todos os nossos amigos que estão aí ouvindo. Siga nosso pastor, e eu sei que Deus tem dádiva, tem bênção, tem honra, tem glória, né? Para nos dar, faz parte. A coroa é a glória de Deus na nossa vida, e nós somos a coroa de Deus para todo o universo. Deus criou o homem para isso. E o coroou de bênção, né? O vaso é de barro, mas dentro do vaso tem uma perfeição que é o Espírito de Deus. Deus abençoe, meu pastor. Amém, meu pastor. Estou à ordem. Viu? Amém. Eu vou começar a fazer umas lives e eu vou chamar o Senhor, viu? Estou me preparando com a minha equipe aqui para fazer umas lives. Eu tenho só um caneco, viu? Ô, louco, não. E eu sei orar, viu? Você tá com aquela tocha acesa lá de Gideão e os 300, viu? Pouquinha gente fazendo mais barulho que exército grande. Deus abençoe a sua vida. Amém, pastor. Meu Deus, Deus abençoe. Povo de Deus, Amém. Amanhã estamos de novo aqui. Acabamos de ouvir o pastor Marlon, homem de Deus. Estou regozijado, estou avivado dentro de mim. Estou aqui dentro de mim, transbordando, Jonatas. Deus abençoe você que está aí. Na sexta-feira, na sexta profética, o meu amigo Jonatas Rodrigues vai estar ministrando. E para você, não saia, não fuja, não para. Duas coisas, ou duas pessoas que Deus não gosta. Deus não gosta nem de covarde e nem de medroso. Na guerra, se posicione. Na guerra tem atitude, mas os covardes e os medrosos voltam. A atitude é sua. E a certeza é de Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai fazer. Eu acredito, eu creio. E eu não vou recuar. Fale, digam, comentem. Tente me tirar de mim essa alegria. Não vai conseguir. Porque Deus me escolheu e escolheu você. Daniele, Deus abençoe. Luzi, Deus abençoe. Dorme em paz. Porque a noite é uma criança, né? Daqui a pouco é dia. E uma coisa eu sei. Enquanto é dia, que possamos trabalhar. Deus abençoe a todos. A oração é de joelho, Fernanda. Deus vai fazer grandes coisas. Senhor, meu Deus e Pai, abençoe. Por essa causa nós estamos aqui, Senhor, orando. E eu te peço, abençoa, meu Deus, Rafaela, Senhor. Tome tuas mãos. Tome tuas mãos, Tony, Heloísa, Luzi, Daniele Carvalho, todos os amigos que estão aí. Vanessa, Jéssica, Tárcio, Nanda, Jonatas, Josevaldo, Daniele Carvalho, todos vocês. Deus abençoe. Amanhã, Vanessa, estamos aqui de novo no altar de Deus, orando, suplicando e aprendendo. Aqui você aprende.
aqui também é cultura. Aqui também tem unção, tem graça, e tem vida, e tem profetado também aqui, viu? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, pastor Marlon.